Olá e feliz ano novo. Estamos na segunda temporada do Bate-Papo com Júlia Almeida Bailey. Hoje o tema é mais abrangente. Não apenas vamos falar de epilepsia, mas de saúde mental, como e homenagear a campanha Janeiro Branco, criada em 2014 em Minas Gerais por psicólogos brasileiros. A cor branca foi escolhida estrategicamente, assim como janeiro. A cor branca traz paz, calma, né? Renovação. E janeiro é um mês que também foi escolhido, já que é o começo do ano e geralmente colocamos em prática as metas que fizemos no final do ano anterior, né? Então, como não colapsar, manter um equilíbrio? Cada um de nós tem um ritmo e necessidades diferentes. O que é necessário para cuidar de você? Especificamente para alcançar seus objetivos, sem descuidar do nosso bem mais importante, a nossa saúde mental. Eu vou chamar aqui a doutora Dani Bezerra e Luísa Gatto para participar do bate-papo de hoje e falar sobre um pouco sobre isso, sobre janeiro branco e epilepsia. Vamos, entra as meninas. Bom dia! Bom dia! Olá! E aí, meninas, bem-vindas de volta, 2021. Feliz 2021, estamos aí nessa luta, continuando essa luta e essa conscientização. Então, vamos começar com algumas perguntas. Qual o impacto da epilepsia, na saúde mental, da epilepsia na saúde mental? Doutora Dani, começa com você. Obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui. Adoro ouvir, conversar, falar, é o que eu mais gosto de fazer. Essa pergunta ela é ótima, acho que ela vem a contento. Você foi perfeita nessa colocação, na sua introdução também. A saúde mental ela é essencial para qualquer ser humano. E a gente precisa ter um raciocínio de que saúde não é ausência de doença, né? Pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem que ter uma amplitude, um olhar integral e universal em relação à saúde, isso é muito importante. E não dá também para desvencilhar isso da saúde mental e de como qualquer indivíduo que tem epilepsia ou não. A epilepsia, ela tende a ter, como qualquer outra pessoa, sintomas de ansiedade, de depressão, por momentos que todos nós estamos passando. Então, nós estamos no meio de uma pandemia, às vezes situações, as incertezas geram na gente sintomas de ansiedade. Esses sintomas de ansiedade é muito importante saber que são pensamentos, né, são links que acontecem e trazem para o corpo físico isso, a gente tem sintomas, inclusive orgânicos, somáticos, como a gente fala, então não é, ela é ansiosa, não, existem sintomas para isso. Você sente a sua mão suar, seu coração acelerar, você fica às vezes um pouco esquecida porque está muito acelerada ou porque está muito triste também. Então são sintomas que a gente chama tanto de depressão quanto de ansiedade. Então, qualquer pessoa pode ter isso com a rotina do dia a dia e nessa pandemia mais ainda. A gente achava que 2021... Eu mesmo tinha esquecido que depois de pandemia a gente ainda tem endemia, a gente ainda tem muito chão pela frente, né? E isso é muito importante para manter a saúde mental da gente. E o fato de eu ter epilepsia, né, das pessoas que têm epilepsia, elas têm esses sintomas como gatilhos de crise. Então, o cuidado para a saúde mental desses indivíduos é essencial, porque se há um descuido, e esses descuidos podem acontecer no nosso dia a dia, é normal acontecer, a gente acaba tendo o gatilho de um estresse ou de uma sintomatologia um pouco maior e acaba tendo um escape de crise. Então, essa correlação que a Júlia falou é fundamental e acho que a gente precisa, sim, conversar muito sobre isso. Qual é uma coisa, assim, para mim, a respiração ajuda muito. E eu tenho cada vez mais, assim, não só aqui no programa, como na vida, é um tema
que tem sido muito importante na minha vida aprender e reaprender, continuar a reaprender a respirar, assim, né? De várias formas, na meditação, no yoga, lembrar, tá sempre lembrando diversos métodos, inclusive, né, de respiração. Outro dia ocorreu um acontecido comigo que eu senti que poderia desencadear uma crise ou uma ausência, inclusive, né? Assim, então, eu já estou com todas as coisas que eu aprendi, né? De saber os meus triggers, né? O que pode causar uma crise. Eu respirei de uma forma, voltei, coloquei o pé no chão, tive uma coisa do momento presente, eu falei, não, isso não vai acontecer. Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com ter noção da sua, do que pode, da sua saúde mental, assim, ter um cuidado, isso que eu quero dizer, com a sua saúde mental, falar assim, não, peraí, isso aqui não vai me tirar do... É aquela coisa, controle da mente, né? De uma forma sadia, né? E aí, e tem muito a ver com ansiedade também. Por isso eu estou já levando, eu queria trazer um pouquinho a Luísa também para a gente, para saber quais são as armas que ela tem, os artifícios que ela tem, para poder também controlar. Eu sei que tem crises que são que você não controla, né? Mas quem tem um nível, quem tem uma certa sabedoria sobre o seu corpo e sobre a sua, e está já conversando sobre isso e tudo, tem noção do que você pode usar naquele momento para você não te tirar do sério, você não ter, né, já que estamos falando de saúde mental dentro da epilepsia, né? Então, vamos trazer um pouquinho da Luísa para falar um pouco sobre o que você traz. Eu adoro a Luísa, gente. Ela me traz uma paz. O que você usa? Quais são os seus artifícios, Lu? Oi, Ju, tudo bem? Obrigada Tudo por estar aqui certo. de novo. Imagina. Eu pontuei algumas coisas porque é um assunto muito vasto, tem muita informação, muita coisa. Inclusive, pesquisei muito sobre tudo que você falou com a doutora Dani, que a gente conversou. E, assim, agora esse começo de ano está sendo bem complicado. Eu tô terminando a escola, então tem época de vestibular e tem que estudar, e a pandemia. Então, assim, é muito estresse, é muito. Eu me cobro muito. E eu acho que é assim para a maioria das pessoas, mesmo sem querer. E eu me identifiquei muito com o que você disse, de na hora que você sente que vai acontecer alguma coisa, você fala, não, eu não vou deixar isso acontecer comigo. Não, não, não tem como. E aí você para, respira, e isso é muito bom. Eu também faço isso muito. Quando eu sinto que eu tô, tipo, muito sobrecarregada ou que eu tô muito ansiosa, eu falo, eu preciso de um tempo. E a gente leva aqui em casa, desde sempre, a gente leva tudo com muita descontração. Então, assim, quando comecei o tratamento, que eu comecei com remédio muito forte, caiu meu cabelo, tudo, a gente fica um pouco para baixo, a gente fica mais triste, a gente fica ansioso para ver quando vai começar a fazer efeito as coisas, quando você vai se sentir mais bonita e tal. E aí a gente sempre levou aqui em casa com muita descontração isso. Então, assim, semana passada, inclusive, eu tava no carro com os meus pais, com o meu namorado, tudo, a gente tava indo. Eu comecei a conversar alguma coisa com eles e travei. Eu travei, tipo, muito rápido. Então eu voltei, esqueci o que eu tava falando, esqueci que eu tava conversando, achei que eu já tinha terminado de falar e comecei a cantar a música que tava tocando no rádio. Aí eu, tipo, nem me liguei. Aí eles começaram a rir. Aí eu falei, meu, eles estão rindo. Eu acho que eu travei. Aí eu perguntei, travei? Aí eles falaram que sim, a gente já começou a rir. A gente riu tanto. Tipo, é uma coisa que acontece. É inevitável, a gente tem que se cuidar, óbvio, mas é inevitável. Então, assim, acho que levar as coisas com a maior leveza possível. Com a maior descontração, com brincadeira. Porque senão não tem como. Se você tratar sempre as coisas com um lado ruim, sempre falar, ai, isso é um saco, tá acontecendo, ai, é muito ruim. Você sempre vai estar se sentindo mal. Então, é uma coisa que acontece e você tem que se acostumar com isso. Eu acho que também é bem difícil para quem
Assim, eu não tanto, porque eu nunca fui muito acostumada a sair com os meus amigos e fazer coisa de adolescente, sabe? Tipo, os adolescentes de hoje em bebe e tudo, e aí quando descobre, aí fala, nossa, meus amigos fazem e eu não. Aí acho que tem um peso maior. Eu senti isso em questão de, tipo, sair. Ai, a gente vai, sei lá, no Hop Hari. Eu não posso ir, porque eu sou cardíaca e epilética. Como que eu vou num brinquedo desses? Mas aí não tem o que fazer. Aí a gente fala assim, em vez da gente falar, ai, tô muito triste porque eu não vou poder ir, aí a gente fala assim, nossa, tô muito feliz porque eu vou ficar em casa dormindo e assistindo série. Você sabe todas as séries, exatamente. Assim Você que tem funciona. e é muito interessante que eu notei o que você falou aqui, que é verdade, eu sinto isso também. É uma noção de espaço. A gente precisa, acho que todo mundo tem isso, mas a gente aprende isso mais cedo, que é ter noção de respeitar o nosso espaço, tanto de corpo, né, assim, né, porque o nosso corpo é muito, quando você tem epilepsia, o nosso espaço, quando a gente não está ali, é muito invadido, né? Porque a gente não está ali quando a gente está numa crise ou uma ausência, né? De uma certa forma, né? A gente simplesmente apaga e volta, né? Então, quem não tem, não tem noção do que é isso, esse sentimento, né? A gente simplesmente volta com aquele sentimento de vamos lá, é a vida que segue, né? Então, quem não tem, não tem noção do que é isso que fica, né? Então, a gente, quando o espaço, a gente aprende, né, tem que aprender, né, isso é muito importante, voltando à saúde mental como um todo, a respeitar, eu escuto as meditações, eu escuto os cursos de todo mundo, até né, das coisas, de aprender, aquelas coisas que eu já ouvi muito, né, eu falo assim, gente, mas isso é uma coisa básica, né, que é dar o seu aprender a respeitar o seu espaço, tanto físico quanto mental. Isso é uma coisa que a gente aprende como uma coisa de sobrevivência, praticamente, né? Assim, como assim? A pessoa não sabe, né? E quando isso é invadido, né? Gera uma coisa quase assim, não, peraí, aqui você não toca, né? Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante, acho que tocar nisso que pode causar, voltando para a doutora Dani, depressão ou ansiedade, falando na saúde mental como um todo, né? E acredito que vai para o corpo também. Me corrige se eu estiver errada, né? Se eu estiver devagando demais, eu falo da minha forma, mas se eu estiver devagando demais, porque o que a Lulu também tocou, que você tocou, que eu anotei aqui, que eu também queria falar, que é onde você detecta no seu corpo também, aonde você, né, eu fico muito aqui, né, nesse episódio que aconteceu comigo agora no começo do ano, né, eu começo a ver que vai muito aqui para mim, vai muito aqui, assim, sobe uma tensão por aqui, e eu começo a ficar realmente, falo assim, pronto, vai, pelo menos é uma ausência que vai causar aí, né? E aí, por isso que a respiração e abrir aqui é muito importante para mim. Como para a Lulu vai ser uma outra coisa, ela fala, né? Tem, tipo, são outras coisas. Então, isso eu acho que a gente está ganhando. Vamos lá, vamos eu visto a camisa, né? De começar a detectar isso antes, né? A depressão e a ansiedade, a diferença, porque chegam muitas perguntas para mim, achando que os dois têm muito a ver, né? Tem a ver, mas qual é a diferença da depressão e a ansiedade? Como a saúde mental no geral e como é que isso afeta também a epilepsia? O que é? Quem tem epilepsia tem depressão e ansiedade? Tem um ou tem outro? Fala um pouquinho sobre isso, doutora Dani, por favor. Ótimo, adorei, Júlia, a sua colocação das respirações. Eu sou uma praticante de yoga e eu acho que a grande chave da gente viver bem é se perceber, né? E acho isso essencial para sobreviver no mundo que a gente vive, que é um mundo pesado, né? E principalmente para quem tem epilepsia, porque é aí que você se percebe. Eu adorei seu depoimento da Luísa cantando, eu acho isso bárbaro, as pessoas precisam
parar para se perceber e criar os seus mecanismos de manejo desses períodos de estresse, se perceber, senão passa batido, né? Bom, em relação à sua pergunta, a depressão e a ansiedade são duas patologias, são duas doenças e são extremamente comuns na população em geral. Mas, especificamente na epilepsia, as pessoas que têm epilepsia têm uma chance maior de desenvolverem depressão e ansiedade, por N motivos técnicos, culturais, sociais, de estigma. Então, a gente fala de aspectos multifatoriais, como um olhar integral, mas a própria neurologia, a psiquiatria associam muito essa predisposição por causa da circuitaria neuronal. Existe uma correlação que predispõe um estar ligado ao outro. E isso é muito importante de a gente saber. Eu acho que quanto mais você se empoderar das informações, melhor para você ter o manejo da sua própria vida, né? Então, esses sintomas de ansiedade, a ansiedade ela é importante para a gente levantar da cama de manhã, né? Ter a motivação para fazer as coisas, mas quando isso passa do limite da normalidade, e que não necessariamente pode ser uma doença, mas às vezes um estado ansioso. Então, por exemplo, estou ansiosa porque meus filhos voltaram às aulas. Então, eu estou super preocupada porque nós estamos na pandemia e eu sei que foi muito difícil para eles ficarem em casa, teve toda uma privação de desenvolvimento, privação de convívio social, enfim. Então, é uma situação que eu estou super ansiosa. Essa ansiedade, às vezes, quando me vem esse pensamento na minha cabeça, dá uma taquicardia, minha mão sua um pouco, Sim. né? Isso eu não tô com a doença ansiedade, mas eu tô tendo sintomas ansiosos. Naquele momento, você tem o seu manejo, que nem a Luísa canta, você respira, né? Eu também respiro, mas porque eu sou uma praticante de yoga, Luísa, nada como se eu cantar. Se eu cantar é lindo, é da sua idade, para. Mas é o seu manejo, né? Eu não posso deixar esse pensamento tomar conta de mim. E aí é que vem a questão de você se perceber, que a Júlia colocou muito bem, né? Então, essas alterações de depressão e ansiedade, elas tomam conta dos nossos pensamentos, do nosso corpo físico, e esses sintomas, eles geram um gatilho para uma crise. Então, é muito importante, às vezes, então eu já tenho uma ansiedade, pode ser que você tenha doença, ansiedade, porque ansiedade, ela pode ser sintomas ansiosos, como eu contei hoje que eu estou ansiosa por causa da escola dos meus filhos, mas também tem a questão da doença, ansiedade, né? E quando existe a doença, ansiedade, existe um tempo, existem critérios clínicos para serem fechados e precisa de tratamento medicamentoso, como a epilepsia. É uma doença crônica, que tem cura? Não, ela tem controle. Então, dependendo do tipo de ansiedade que você desenvolva, você tem que fazer uma psicoterapia, você tem que tomar remédio para ansiedade. Então, isso é muito importante para a gente elucidar que a informação ela é a maior ferramenta que a gente pode levar na vida da gente para tocar a vida da gente em frente, né? A mesma coisa a depressão. A depressão, ela traz aquela coisa, às vezes, de alteração de humor. Eu fico, às vezes, um pouco mais irritada, um pouco mais quieta, durmo demais, como demais, como de menos, durmo demais, durmo de menos. Então, são alterações, sintomas físicos, né? E que, às vezes, passam mais batido ainda do que a ansiedade. Questão da ansiedade. A ansiedade, ela é mais florida em sintomas, né? Ela traz mais coisas aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor. E a depressão tem uma coisa assim, eu acho que ela tá chateada, eu não vou perguntar. Porque as pessoas, às vezes, têm o hábito de não ouvir o outro. Às vezes você quer só que alguém te escute. Eu não sei o que é, mas eu não tô me sentindo muito bem hoje. Eu tô esquisita. Né? Então, são coisas, assim, muito importantes. E, às vezes, a pessoa que tá do teu lado, uma amiga, um amigo, parente, sei lá, alguém, é só ouvir. Não precisa opinar. A gente tem o hábito de achar que a gente tem que dar opinião em tudo. Não, mas uma escuta já é válida, sabe? Então, deixar... a pessoa precisa desabafar
escutar, né? Sem julgamento, faz só uma escuta, filtra, não importa o que você pensa, deixa a pessoa falar. Isso já é um ajuste de saúde mental. É alguém ajudar o outro, só dar a escuta para a pessoa, né? Então, isso é muito importante, esses manejos, a gente conhecer que a depressão e a ansiedade fazem parte de um contexto da epilepsia, sim, e porque as pessoas com epilepsia têm uma maior predisposição a desenvolverem ansiedade e depressão, né? Mas o mais importante são esses manejos, a yoga, a respiração. Eu adoro cozinhar, então vou pôr uma música que eu gosto e vou cozinhar, né? Eu tenho que limpar a casa, não suporto, mas vou botar uma música legal para eu limpar a casa. Nossa, eu tenho que cuidar das crianças. Então, assim, o dia a dia da gente precisa estar atrelado a alguma coisa que faça a gente perceber, se perceber, lógico, e trazer um pouco de manejo de bem-estar. E aí é o wellness que a gente estava falando, né? Sim. E o que eu acho, que eu até anotei aqui, que eu acho que é muito importante, que uma das primeiras coisas que eu falei assim, quando isso me veio, eu falei assim, gente, é verdade, não precisar entrar no ritmo do mundo, né? O mundo, todo mundo, o universo tem seu ritmo. E eu acho que é muito uma das coisas que a gente está, né? Tá todo mundo nessa situação de uma, né? Tá todo mundo no coletivo, né? Tá nessa situação. Então, assim, a gente não precisa, cada um tem seu ritmo. Segue seu ritmo, né? Assim, segue seu. O seu, né? Assim, você não precisa entrar responder aquele e-mail naquele momento se você não estiver bem. Você não precisa atender a ligação, né? Se você não estiver disposta a atender, você não precisa responder aquele WhatsApp, né? Aqui é uma loucura, como uma coisa de WhatsApp. Então, assim, segue o seu ritmo de vida. Isso é muito importante. É o que eu acho, assim, uma coisa que é muito importante de se aprender, e não é só assim, tá, isso é verdade, é realmente aplicar no seu dia a dia, né? E ajuda muito com a ansiedade, né? E o digerir também, essa coisa que a Luísa trouxe, né? Que na história dela, em algum momento, né? Quando ela falou assim, não, aí eu fui para eu me retirei, uma coisa assim na história dela, né? Ela recebeu, se retirou, que é a diferença de quando você fica dias, né? Assim, e você deu essa coisa de ficar dias e a pessoa não vai porque acha que tá chateada e tudo, que é a depressão, né? Mas, né? Ou chega perto, uma coisa assim, da depressão. Mas é você saber digerir uma informação, que é essa coisa que voltamos ao espaço, né? É você também saber, você conseguir digerir uma informação, você ter o seu tempo também, que entra muito nessa coisa de ter o sua, né? E você saber respeitar, assim, ou você fala, ou você também você tem aquele seu tempo para poder dar uma meditada a respeito de alguma coisa, ou algum assunto, ou o seu lugar seguro, digamos assim, né? Isso é muito importante, eu acho, para a saúde mental, né? Porque às vezes também pode ser muito ter uma invasão também de espaço, né? Eu acho. Eu achei perfeito o que vocês falaram, as duas. Acho que cada um tem uma forma de escape, né? Assim, você não tá se sentindo bem, vai fazer uma coisa que você gosta. Ou às vezes você não gosta de alguma coisa, mas precisa fazer. Tem muita coisa que a gente não gosta, mas precisa fazer. E aí você arruma uma forma de fazer com que aquilo fique mais confortável para você. E achei muito válido o que a doutora Dani disse sobre a terapia e o fato de uma pessoa só ouvir a gente. Às vezes, só o fato de ouvir, um abraço, deixa tudo melhor. Às vezes é o que a gente está precisando. A gente não precisa da opinião, a gente não precisa de conselho, a gente só precisa de alguém para ouvir a gente. Eu tenho uma irmã psicóloga, então, assim, ela não pode me atender, óbvio, mas assim,
como irmã, a gente é muito amiga, a gente é muito grudada, então, assim, ela sabe tudo sobre mim, eu sei tudo sobre ela. Às vezes isso acaba ajudando um pouco. E acho muito válido todo mundo fazer terapia, né? Porque tem muita gente que ainda tem um bloqueio com isso. Fala, vou fazer terapia, mas isso é coisa só de gente que precisa, que tem depressão, não sei o quê, e eu não tenho isso. Mas, na verdade, às vezes tudo aquilo que a pessoa tá guardando para ela tá deixando ela mais pesada, tá deixando ela mais tensa e tá fazendo com que ela se sinta pior. É muito válido fazer terapia, é muito válido fazer uma coisa que você gosta, é muito válido levar as coisas para o lado bom, mesmo que não seja uma coisa tão boa assim. E uma coisa que eu penso muito sempre é que como a gente tenta se encaixar na vida dos outros, no tempo dos outros, e hoje em dia o mundo é muito corrido. Você vai na rua, você vê um monte de carro correndo e as pessoas correndo para ir para o trabalho ou para fazer alguma coisa, mas às vezes não é o tempo delas. Por isso que às vezes você chega em casa cansado e fala, poxa, hoje foi muito cansativo, porque não foi o seu tempo. E eu aprendi com a epilepsia a me cuidar mais, a entender o que eu preciso. Então, assim, deu as 10 horas. Eu vi que eu comecei a me sentir mais pesada, que eu comecei a travar mais. Eu falo, gente, desculpa, não consigo, tchau. E vou dormir. Boa noite, vou dormir. E, assim, é um bom link. Né? Oi? Às vezes a gente se prende a vida das pessoas. Tipo, tem gente aqui em casa. Aí vou ficar até tarde. Ok, tudo bem, vou dormir um pouco mais tarde. Mas, depois da epilepsia, nunca mais. Nunca mais, exatamente. Eu vou mostrar aqui, eu trouxe imprimir isso aqui, que é do Wellness Institute, do Instituto de Epilepsia. Eu acho que é dos Estados Unidos. Mas eu achei, peraí. Que é como se divide, né, para você ter uma saúde mental, um desenho, né, um gráfico, para você como se divide a saúde mental, para você ter uma saúde mental sadia. A doutora Dani pode falar um pouquinho. Que é dieta e nutrição. Uma saúde emocional, um bem-estar emocional. Viver de uma maneira diferente. Eu achei isso bem legal. Atividade física, isso tudo para você ser uma pessoa, né, mentalmente sadia. Educação e emprego. O que você faz, né, na verdade, como uma coisa de propósito de vida. Relações sociais. Dormir, então, repouso, né, e manejamento de estresse. Né? Eu achei isso tão completo e tão legal para a gente falar um pouquinho, debater assim um pouquinho, né? Porque eu achei isso muito completo. E ele é dividido em cores, eu não consegui achar um pouco, mas eu também acho que isso, né? Assim, só da gente falar um pouquinho dos temas, assim, eu acho que é muito importante, né? E porque entra tudo, na verdade, que a gente tem que lidar na nossa vida, que a gente lida no dia a dia, né? Então, falar um pouquinho com a Lulu e com a doutora Dani sobre isso, sobre todos esses pontos, e quanta coisa, né? Quando eu penso assim, nossa, quanta coisa a gente tem que dar conta no dia a dia, né? É cansativo só de olhar e ter isso em equilíbrio, na verdade. Dieta nutrição, por isso que isso está cansando tanta gente, né? Como esse lugar que a gente está hoje, assim, gente, né? Fez a gente olhar realmente, né? Para o que a gente criou, para o que a gente formou, como está tirando muita gente do sério, como está sendo né? Uma coisa assim, realmente uma coisa psicológica mesmo, para poder falar assim, olha, é isso que você criou, é isso que você formou, né? Porque realmente esse gráfico, olha só, é uma coisa. Isso daqui para você lidar com uma vida saudável, para você se manter bem, para você lidar com a sua vida bem. Então, o que você acha? O que vocês acham, meninas? Vou começar, Lu. Começa que depois eu falo a parte técnica. Pelo Epilepsy Foundation. Então, assim, isso é pra gente. É pra nós.
Eu achei perfeito o gráfico, porque é tudo verdade mesmo. A gente percebe isso quando a gente faz alguma coisa errada. Então, assim, você vai dormir tarde, aí dorme menos do que deveria. Aí no outro dia você já acorda se sentindo mal. Você já acorda tendo ausência. Aí você fala, poxa, dormi mal ontem. É por isso. Aí eu percebi. A gente sempre falou sobre isso. Desde quando eu tive o diagnóstico, tentei diminuir bastante as redes sociais, só que é meio complicado, né? Ainda mais na pandemia, que a gente se comunica pelas redes sociais, né? Então, a gente vai percebendo as coisas. Eu percebi que quando eu fico menos tempo em rede social, em televisão, essas coisas, eu me sinto melhor. Eu travo menos, eu me sinto melhor. Então, acho importante também falar sobre isso. E às vezes nem é só pra gente, né? Às vezes as pessoas que não são epiléticas, elas ficam muito tempo no celular também, se sentem cansadas, têm dor de cabeça e nunca relacionam. Porque a gente nunca relaciona, a gente nunca vê o problema naquilo que a gente não quer ver, né? Então eu gosto tanto do celular, e acho que não é isso, não. Mas aí a gente vai vendo que celular, televisão, aparelhos visuais no geral e alimentação. Quando você se alimenta melhor, você se sente melhor, como um todo. E é importante, muito importante o gráfico, até para, sei lá, imprimir, deixar grudado na parede para você não esquecer daquilo que você tem que fazer. Você acorda de manhã e fala, putz, tem que fazer isso. Você até se cobra um pouco de se cuidar mais. Então, acho bem importante o gráfico e muito bonitinho. Não é? Ele é todo. Você sabe por que, que porque tem as cores diferentes? Eu não consegui achar. E também achei isso ontem bem tarde, assim, e não consegui achar. Você sabe por que das cores? Porque assim, o emocional linka. Ah, tá. De repente, agora falando alto, tem o emocional linka às relações, tá vendo? Peraí, aqui. Sim. Ah, é da mesma cor. A dieta, nutrição, linka à educação e ao employment. O dormir linka a viver independentemente. Então, assim, tem umas cores assim diferentes. Então, aí a doutora Dani pode explicar melhor a minha Olha, ignorância. essa Epilepsy, eu adoro a Epilepsy Foundation. E eu tenho algumas coisas dele que eu acho bárbaro, assim. Esse painel, Júlia, que você imprimiu, na verdade, ele fala da saúde como um todo, não só para epilepsia. A Epilepsy Foundation, ela coloca o que a Organização Mundial de Saúde preconiza como saúde para todos, né? Então, é que, na verdade, o foco, né, a discussão nossa é sobre epilepsia, e esses aspectos, para quem tem epilepsia, são, assim, essenciais, né? Nós temos, assim, se a gente fosse discutir cada um desses quadradinhos, né, daria uma live, né? Uhum. Que eu acho essencial. Eu acho que a gente precisa desmistificar muita coisa. A gente vive numa sociedade em que ter é mais importante do que ser, né? E isso já quebra de coisa daí que você colocou, sabe? Porque ter uma alimentação saudável é ser saudável. Tem alguns jargões que falam assim, você é o que você come. Vocês já ouviram isso alguma vez? Sim. Então, é ser saudável, é ser o alimento, é nutrir o seu corpo, né? E não ter o junk food, eu falo junk mesmo, né? Sei lá, o alimento tal, da marca tal, né? Quando eu falo para os pacientes, muito assim, para as famílias, né, para os cuidadores, olha, gente, quando a gente vai no supermercado, que a gente compra um pão no supermercado, aquele pão tem que ter muita gordura e muito açúcar para manter sabor e validade de 30 dias ali naquela prateleira até você pegar ele e levar para tua casa. E ainda fica mais uns 10 dias lá, né? Diferente do pão que você compra na padaria, que você compra e em 5 dias ele tá duro, ele mofa, né? Então, são coisas simples que a gente vai vendo quanto a gente vai envenenando o nosso corpo.
não podemos nos lembrar dos aspectos biológicos. Mente, corpo, tudo, exatamente. Precisa, para o meu neurônio funcionar, eu preciso dar qualidade para ele, de nutrição. Qualidade não é coisa cara. Qualidade são esses aspectos que nós estamos falando cada vez mais. E aí, se a gente volta para aquela coisa do que você é o que você come, então é o ser e não ter, né? A mesma coisa, a questão do estudo, da educação. A educação, ela pode ser ampla, né? Ela abrange várias, ela tem uma capilaridade enorme, a educação, né? Para formar o seu ser, os seus valores, né? Não é o ter, não é estudar na escola cara, não é o Enem, não é a sua faculdade. E vem de casa, né? Também, isso, vem de casa. Os valores pai e mãe, assim, são quem você escolhe para estar do lado, né? Assim, por isso que tem o famoso ditado, né? Amigos, assim, não enche uma mão, amigos de verdade. Existe uma diferença entre amigo e colega, né? Então, assim, não é? Existe uma grande diferença. Ô, doutora, o que você falou sobre Enem, vestibular, eu acho que a gente pensa que as únicas coisas que tornam a gente inteligente são o que a gente aprendeu na escola. Então, assim, nossa, passei numa faculdade muito boa, sei lá, tirei 1000 no Enem. Nossa, eu sou muito inteligente. Só que, às vezes, o que você aprendeu na escola, você não vai usar nunca na sua vida. Então, tem tanta gente que a gente vê se sentindo para baixo, falando, nossa, eu sou muito burro, ou eu não aprendo nada, mas porque o dom da pessoa, aquilo que ela vai trabalhar, aquilo que ela precisa, ela tem que ser bom naquilo que ela vai fazer. Então, assim, nossa, eu sou muito boa em teatro, eu adoro atuar. Às vezes isso é o que você sabe fazer, e isso é você ser inteligente, você ser bom naquilo que você sabe fazer. Você não precisa ser bom em todas as matérias da escola. E o mundo cobra muito isso. Então a gente vai fazer o Enem, a gente fica tenso porque a gente fala, nossa, eu fui muito mal, tô me sentindo muito burro. Só que às vezes você nem precisa disso na sua vida. É uma coisa que o mundo cobra apenas por cobrar, porque ninguém é igual a ninguém. Não, ninguém. Essas coisas do cobrar, Luísa, é aí que eu acho que é o diferencial da gente, assim, de todo mundo. E principalmente a cobrança que a gente reveste, né? Eu não sei a Júlia, mas você colocou pra gente aqui que você se sente muito cobrada por você mesmo, né? Então, isso já é uma leveza que você precisa levar com você, é o que você dá conta. Aquele sapato fica ótimo para aquela pessoa, mas no teu pé ele aperta, ele incomoda, então você não tem que usar o sapato do outro. Você tem que usar o sapato que cabe no pé. Mas eu me cobro demais. A gente se cobra. Nossa, mas a gente se cobra muito. Mas isso é uma coisa muito eu acredito que é uma coisa de quem tem ansiedade e epilepsia também. Eu acho, sim. Porque não deixa de ser uma doença oculta, né? Assim, de uma certa forma. Então, voltando para a gente terminar, né? Muita gente não vê, e aí eu sei que vem uma coisa que tem que trabalhar, quem vem, né? Assim, tem que trabalhar. Muita gente, o mundo não dá por isso a gente trabalha muito na conscientização, né? Não dá um crédito assim, não tem noção dos remédios que a gente toma, do coquetel que a gente toma, não tem noção do que a gente, dos efeitos colaterais que a gente tem. Então, assim, não tem noção do que tá tudo interno. Então, a gente tem que trabalhar sempre tem que estar trabalhando o nosso interno, e a gente consegue fazer muita coisa. Isso foi falado aqui diversas vezes, nós somos muito resilientes, a gente levanta, pumba, cai, mas cai, vamos embora, vamos andar, né? Por quê? Porque a gente consegue fazer muita coisa, né? Assim, claro, diferentes, né? Eu não estou falando quem tem
várias crises por dia, por favor. Eu tô falando assim, né? Eu sei que tem casos e casos, né? Mas eu já, como falei aqui, já tive reuniões que eu sei que eu tive ausências e continuei, né? Assim, né? Então, mas as pessoas não têm noção do que é você ter essa pequena ausência. A coisa que tem. Então você se cobra para você continuar indo. Ô, Ju, eu acho que você, como atriz, sabe disso. Mas sempre em um teatro, em uma novela, em algum ato que a gente tem que fazer, deu errado, continua. Sempre assim, eu fiz Continua. teatro. A verdade é que o sonho da minha vida é ser atriz, mas assim, a gente que faz teatro, a gente que sabe dessas coisas, a gente sabe, errou, a gente tá no meio de um monte de pessoa, não tem como a gente sentar e chorar. Continua, ninguém vai saber que você errou. As pessoas vão pensar que isso é uma coisa planejada, que isso foi porque você quis. Então, às vezes a gente fala, nossa, todo mundo vai perceber que eu travei. As pessoas nem sabem o que é isso. Não, não sabem. E acham que às vezes é outra coisa. Tem muito esse estigma. Acham que é outra coisa. Tem isso também. Eu já tive, na época que eu era atriz, fazendo ausências, gravando. Aí comecei a trocar os remédios, tive problemas de memória, tenho até hoje, né? Então, assim, aí chega uma hora que eu falo assim, não é o lifestyle que eu quero. Não deixei de ser por ter epilepsia, não é isso, deixou isso muito claro. Mas mas é uma coisa que, assim, não é isso, né? Mas é muito difícil, é uma condição, é um mal, é uma doença escondida, né? Então a gente se cobra muito, né? Em tudo que a gente faz. Eu acho isso, eu acredito nisso, né? Então, então vamos conscientizar aí a galera continuar fazendo isso, nos cuidar, que na verdade é uma das coisas mais não é a coisa mais importante, é o nosso bem mais precioso, né? Porque sem isso acho que não só a gente, mas todo mundo tem, né? Todo mundo vai. Você vai vendo, você vai vendo que nem dominó, assim, um bando de gente despencando mesmo, né, durante essa pandemia aí, né? De várias formas, de várias maneiras, né? E é isso, e viva Janeiro Branco, viva esse movimento, né? Que maravilhoso que começou em 2014, né? Muito bom mesmo. Não é? E meninas, muito obrigada por estarem aqui. É o primeiro da segunda temporada e eu vejo vocês aqui mais vezes, né? É um prazer, Júlia. Luísa, você é uma fofa. A Júlia tem razão, a gente olha para ela, tem uma sensação, né? Pois é. Não é? Perceba-se para se conservar, Luísa. Ai, gente, muito obrigada. É verdade. Júlia, você, viu? Eu agradeço muito a ABE, eu adoro falar. Assim, acho que o fato de eu estar de um lado difícil, né, ser técnica e ao mesmo tempo a gente precisa sempre ter o lado humano da coisa e vocês precisam se empoderar de informação porque a vida é de vocês, né? As escolhas são de vocês, não pode estar tudo na mão de um técnico ou de dois, a gente tem que ser uma bússola. Porque vocês estão falando do errar e a gente não pode errar. Então, é um prazer estar aqui e eu adoro essa função de informar tudo que tiver ao meu alcance. Obrigada. Você é um prazer, maravilhoso. É muito bom ter vocês aqui. Meninas, beijo imenso e até a próxima. Tá bom? Será logo, logo. Tchau, doutora Dani. Lindo dia para vocês. Para vocês também. Tchau, tchau. Eu quero agradecer a BE, doutora Dani, Luísa, por terem participado. Vejo vocês em fevereiro. Um feliz 2021 e cuidem-se. Beijo.